Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril, e nós somos convidados a meditar a palavra que está no Evangelho em João 21, de 1 a 14, e também a nos colocar na presença do Senhor. O Senhor se faz presente e Ele nos convida a lançar esse olhar no Cristo ressuscitado, a lançar esse olhar para uma direção diferente, lançar esse olhar para a esperança, para a paz, para aquilo que vem nos preencher, que vem nos dar conforto para a alma, que é a certeza de que Jesus está vivo e está no meio de nós, que Ele é o centro. Então vamos lançar esse olhar para essa direção, uma direção que Ele nos convida, um olhar para uma direção onde o Senhor é o Cristo. Jesus é o Cristo que se faz presente, ressuscitado. E nós vamos pedir essa graça, que eu seja despertado a crer no ressuscitado mediante os sinais da ressurreição. Vamos pedir, vamos meditar a palavra que está em João 21, do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e subiram no barco, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus lhes disse: Joguem a rede no lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixes que pegaram. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou na água. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe do mar, da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e o deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, esse texto nos mostra a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Os discípulos se encontravam desanimados, decepcionados porque não conseguiam pescar. Mas aí vem Jesus ao seu encontro.
Jesus sempre está presente, sempre vem ao nosso encontro. E Jesus ordenou que eles fizessem diferente, que eles jogassem, lançassem as redes para o lado direito da barca. E assim, obedecendo a ordem de Jesus, eles fizeram. Então a rede se encheu de uma espécie variada de peixe, de várias espécies. Naquele momento, João, o discípulo amado de Jesus, reconheceu e ele falou: é o Senhor. Então Pedro se joga naquelas águas e vai ao encontro do Salvador, daquele que venceu a morte. Irmãos, nós vemos que Jesus faz ali um convite para uma refeição em comunhão, em comunidade, uma refeição coletiva. Vem comer. Quando o João reconhece que é o Senhor, simboliza. Ali são sinais da presença de Cristo ressuscitado na igreja, do sacrifício de Jesus. Quando ele diz é o Senhor, nós fazemos memória na missa quando o padre diz eis o Cordeiro de Deus. Então ele se faz presente, ele está ali na Eucaristia e ele nos convida a nos preencher com esse alimento de maneira coletiva, de maneira comunitária. É o Senhor Jesus que é o centro. É o Senhor Jesus nessa atitude de nos convidar. É a força divina que vem até nós, nos convidando para lançar esse olhar numa direção diferente, aonde Jesus se faz presente, aonde o Senhor nos preenche, nos levanta, nos traz alegria, que possamos ser despertados, sermos despertados para esse novo que vem até nós, o Cristo ressuscitado, que venceu a tristeza, que venceu a morte. É Ele que nos ajuda e nos ensina a vencer os momentos tristes, toda a tribulação, porque Ele se faz presente. Hoje, no sacrifício da igreja, caminhando conosco, estando do nosso lado e nos convidando, vem saciar a sua fome de maneira coletiva com nossos irmãos, com as pastorais. Que possamos colocar o Senhor no centro da nossa vida, que possamos desejar o Senhor em nós, em nosso coração, para nos dar esperança. Ele que caminha conosco em todos os momentos. Amém. Fique na paz, uma boa oração.